Fala, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. Hoje estamos com um co-host diferente, Pastor Esli, nosso antigo convidado, agora colaborador também do ministério. Seja muito bem-vindo. Graça e paz. Graça e paz a todos. E hoje nós temos uma convidada muito especial. É uma irmã em Cristo com uma história linda ao lado de Jesus. E não só um convidado, mas duas convidadas. Sejam todos muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas, Úrsula Dias e Estherzinha Dias. Olá! É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais participar desse ministério tão lindo. Assim como a gente estava conversando, eu pude ouvir um pouquinho. É uma alegria muito grande de ter aqui. E nós soubemos da história, né? E começamos a acompanhar a história da Úrsula há algum tempo, até recente. Mas gostaria que você se apresentasse aí, Úrsula, falando quem é a Úrsula, nasceu onde, como é que é essa história aí? Eu sou Úrsula, tenho 31 anos, sou mamãe da Esther e do Arthur, um bebezinho de 10 meses, a Esther tem 2 anos. Nasci no Rio de Janeiro, sou da Ilha do Governador, congrego na Assembleia de Deus lá, Filadélfia. E também sou mãe oncológica. A Teté, ela passa por um tratamento de câncer há 1 ano e 2 meses. Diagnóstico muito precoce, né? Muito precoce. Com 1 ano, ela foi diagnosticada com um tumor de Wilms, que, de acordo com a medicina, é um tumor que não tem explicação, é uma má formação já existente desde a gestação. E aí só é descoberto de fato quando ele vem para fora. E ele veio para fora num dia de terça-feira, me lembro até hoje, 2 dias após o aniversário dela de 1 ano, com um inchaço muito grande abdominal do ladinho direito, que era onde se encontrava o tumor. E foi a partir daí que ela começou os tratamentos. Rapidamente precisou tirar o rim, porque o tumor já estava muito grande. Quando ele apareceu, ele já era enorme. Na verdade, quando foi feita a cirurgia, ele já era maior do que os médicos esperavam. Caramba. E aí foi preciso retirar o tumor, retirar o rim. E desde então a gente vem passando por um processo de tratamento e também de aprendizagem junto com o Senhor, né? É sempre assim, né? Os sofrimentos que surgem como escola na vida do crente, né? E como é que foi aí a tua infância, a tua história lá nos primórdios? A gente vai falar bastante sobre esse ponto dessa princesa que tá aqui com a gente. Colocou a chupetinha dela em modo avião, a gente pediu, ela deixou aqui. Mas como é que é como foi a tua infância? Como é que foi a tua história? Eu costumo dizer que a minha história é um pouquinho diferente, porque eu não tive estrutura familiar quando mais nova. E aí, o Senhor, ele pega alguém que não teve estrutura, ele pega alguém que não teve nada para fazer disso alguma coisa. E eu cresci em um lar separado dos meus pais. Eu passei por violência doméstica desde a infância. Eu também passei por isso no meu casamento. Eu sou divorciada, mãe de 2 bebês, né? Então, assim, foi algo que acabou se repetindo, porém, eu vejo isso como propósito do Senhor. E eu costumo dizer que a minha vida, por mais que tenha sido difícil, tudo que eu vivi lá na minha infância, que de uma certa forma impediu que por um determinado momento eu enxergasse a minha identidade em Cristo, eu entendo que é um processo de educação do Senhor. E é muito legal estar aqui e falar sobre família, porque eu não tive isso, mas eu precisei ser educada para isso no Senhor. E a minha forma, a forma que o Senhor usou, a minha forma de aprendizagem foi vivendo. Não foi sobre eu ouvir sobre família, eu ouvi muitas vezes. Mas o que me trouxe a verdadeira identidade do que é família e do que é viver isso na prática, principalmente hoje, foi aquilo que eu vi no Senhor. Foi aquilo que o Senhor me ensinou. É aquilo que o Senhor tem me educado até aqui. Foi de uma forma dura? Foi. Mas eu acredito que esse foi o meio que o Senhor encontrou de me educar com as provações que eu tive, com a provação que eu tenho, desde em questão de divórcio, desde a doença que a Teté passa, para que eu fosse fincada, sabe, em um lugar. Eu preciso ver, sabe, de uma forma, eu preciso ser tratada nisso
de um modo específico para que eu seja fincado e permaneça ali, sabe? Isso é forte, né? É você estar no deserto e aprender a lidar no deserto. Você está dentro do deserto, você está passando uma situação, ou passou uma situação, né? E Deus está te mostrando um meio de você ensinar outras pessoas como a sair desse deserto, né? Isso é incrível. E eu me lembro, enquanto eu estava falando, eu me lembrei de Romanos 8:28. Fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes as pessoas... A Bíblia, ela dá... Assim, o meu entendimento é que a Bíblia, ela dá abertura pra gente entender que muitas vezes o sofrimento é algo que vem do Senhor também, mas que muitas vezes esse sofrimento é uma questão de permissão. E grande parte dos sofrimentos, na maioria das vezes, não tem nem a ver com vontade do Senhor, mas sim consequência dos erros das próprias pessoas que estão sofrendo e das outras pessoas que exercem influência, né? Sim. Então, por exemplo, um erro de um pai que ocasiona sofrimento sobre uma criança e tudo mais. Mas é lindo ver que o Senhor, com os seus escolhidos, com aqueles aos quais Ele chama, Ele faz com que todas as coisas concorram para o bem. Sim. Então é como se Deus ele não é surpreendido pela história, mas ele direciona toda a história para o bem. É como se ele estivesse por fora, assim, olhando, sabe? E quando alguém toma uma atitude que de repente não era a atitude ideal, não no plano de Deus, porque Deus ele tem a onisciência, ele sabe o que as pessoas farão, mas mesmo quando alguém erra, Deus usa daquele erro para tornarem bem para quem... Então é maravilhoso como Deus faz as coisas, né? E como foi, assim, essa caminhada? Você falou que durante a infância sofreu essas situações. E quando foi que as coisas começaram a mudar? Você conheceu Jesus na infância ou foi mais velha? Como é que foi essa história? Eu fui criada na igreja. Na verdade, quando eu comecei esse processo de criação dentro da igreja, minha mãe, ela estava afastada, mas ela me levava para a igreja. Uhum. Então, assim, ela afastada, ela tinha o entendimento de que a minha filha precisa ser criada nesse lugar. Só que era muito conturbado a minha casa, né? E nesse processo também, eu passei por essa questão de uma igreja para outra, que foi no momento de conversão dela. Ela se converteu e ela buscava um lugar. E isso também, para uma criança, tem um certo peso. Porque há uma grande importância de você entender a igreja como a sua casa, a casa do Senhor, um lugar de pertencimento. E isso muitas vezes me foi tirado. Eu me sentia pertencente a um lugar... E foi uma igreja batista, minha primeira igreja. Então, assim, nossa, era uma experiência maravilhosa pra mim. Eu amava a minha igreja, sabe? Eu pequena, porque as crianças também têm um ministério dentro da obra do Senhor, e participava daquilo tudo, mas uma hora aquilo foi me tirado de uma forma muito abrupta, sabe? Ela mudou de igreja. Mudou de igreja e eu precisava ir porque eu era menor. E isso foi um choque pra mim. E aí eu fui pra igrejas onde eu precisei me adaptar. Onde eu não me sentia pertencente, não me sentia à vontade. Fui crescendo, me tornei adolescente. Eu já tinha uma história familiar difícil. E o que aconteceu foi que na minha juventude, nos meus 18, 19, eu me afastei do Senhor. Eu tinha uma experiência muito forte na minha infância com o Senhor. E me afastei do Senhor, né? E ali, nessa fase, foi quando eu busquei as minhas próprias necessidades. Eu fazia o que eu queria fazer. Eu fazia o que eu gostava. Quando eu precisava do Senhor, vamos dizer assim, eu fui o tipo de pessoa que certas coisas eu não fazia por temor, sabe? Que a gente ainda guarda isso dentro da gente, né? E quando eu precisava, eu sempre estava ali, Senhor, eu preciso de você. Me dá uma força aqui agora. Mas eu não tinha relacionamento. E esse relacionamento com o Senhor também era quebrado porque eu não tive isso dentro de casa. E a gente sabe que a base familiar é muito importante. Verdade. Porque se eu não tenho relacionamento com a minha mãe, com o meu pai, que eu vejo, como é que eu vou ter relacionamento com o Senhor que eu não vejo? Verdade. E aí a visão de quem Deus fica muito distante. Quem é o Senhor? Chama ele de pai, aí tu olha Como pro é que pai eu vou chamar ele? E assim, eu não tive meu pai presente. Como é que eu vou chamar Deus de pai?
Eu me lembro que na minha infância e durante muito tempo, eu orava Papai do Céu. E em um certo momento a minha mãe até falou assim, filha, você já cresceu. Você não precisa mais orar Papai do Céu. Você pode tratar ele como Deus. Eu acredito também que era uma visão que ela tinha. Sim. E eu não costumo culpar a minha mãe, ou meu padrasto, ou meu pai, porque se a gente pegar toda a história, eles passaram pela mesma coisa que eu passei. Só que há uma diferença. O Senhor, ele escolhe alguém para dar um ponto final. Amém. Que é aquilo que a gente chama de maldições hereditárias que a gente vem carregando, enfim, ciclos que vão se repetindo. Sim. E eu acredito que o Senhor, ele me chamou para esse papel. Glória a Deus. Mas isso desrespeita muito a uma mentalidade. Eu acredito que a minha mãe, mesmo que num relacionamento dela com Deus, não é que ela estava limitada a isso. É que, de fato, ela cumpriu o papel dela. E a minha mãe era uma grande mulher de Deus, uma grande mulher de oração. Ela faleceu 8 anos de câncer também. Então eu posso falar partindo de um lugar de alguém que perdeu a mãe para uma doença. Você tinha quantos anos quando sua mãe? Quando a minha mãe faleceu, eu tinha, se eu não me engano, uns 21, 22. Eu posso falar desse lugar de alguém que perdeu a mãe para uma doença, e de uma filha que perdeu a mãe, e hoje de uma mãe que trata a filha, que cuida da filha. Então, o Senhor, ele sabe de todas as coisas, sabe? A minha mãe não chegou a esse entendimento, mas eu cheguei a esse entendimento. E aí eu sou responsável por isso. Sou responsável por carregar isso, eu sou responsável por levar os meus filhos até esse lugar, sabe? Então eu não posso culpá-la. O que estava dentro do entendimento dela, dentro daquilo que ela conhecia de Jesus, ela fez, sabe? Escolher me afastar foi uma opção. Mas também porque eu estava cega, eu não tinha entendimento. E aí todo o processo começou quando a minha mãe morreu. Quando a minha mãe morreu, eu me lembro que o Senhor me deu em sonho uma visão e eu entendi errado a visão. Eu entendi a visão como se o Senhor fosse curar a minha mãe. E ela morreu, eu segurando a mão dela. Ela, na verdade, quando ela morreu, ela só quis ficar comigo. Aí você para e pensa assim, meu Deus, a gente nunca se deu... Eu amava minha mãe, minha mãe me amava. Sim. Mas nesse processo eu fui rebelde. Porque se eu não tenho confiança nos meus pais, se eu não conheço os meus pais, eu não obedeço. Por que eu vou obedecer aos meus pais? E aí a gente teve um relacionamento ruim, apesar de se amar. E ela escolheu ficar comigo antes de morrer. E aí eu segurava a mão dela quando isso acontecia. E aí eu tinha um sonho na minha mente. E ali eu me frustrei. Porque eu interpretei o sonho de uma maneira completamente errada. E qual foi o sonho? O sonho, então, eu vi minha mãe dentro de uma sala onde as paredes eram todas de madeira e ela estava deitada em um lugar de madeira. Só que assim, o que me chamava a atenção é que a madeira era muito bonita. Era uma madeira nova, envernizada, sabe? E uma luz muito grande. No sonho, eu orava pela minha mãe, da cabeça aos pés. Aí no sonho mesmo, a mente. Mas como é que eu vou orar? Eu tô afastada. Olha só como é que a gente se limita, né? O inimigo já... Puf! Aí eu, como é que eu vou orar por ela? Meu Deus, eu tô afastada. Ela tá nesse estado. E aí, no sonho, eu orava por ela da cabeça aos pés. E uma luz muito forte saía dela. E eu imaginei assim, gente, minha mãe vai ser curada. E quando eu tive esse sonho, eu saí contando pra todo mundo, não o sonho, mas a fé de que a minha mãe seria curada. Tinha entendido, né? Se de repente você conta, talvez alguém... Não, será que é isso mesmo? Não, fiquei quieta, né? Porque falei assim, o povo vai falar que eu sou louca. Aí aconteceu da minha mãe estar no hospital em estágio final da doença. E chegar nesse ponto, eu comecei... Eu tô amando ela aqui. Eu tô tentando me concentrar em você, que ela tá muito, muito interessante. Você tá cantando aí, é? Tá cantando, filha? Eu comecei a chorar nesse dia. E algo me dizia que a minha mãe ia embora. E eu comecei a chorar sem esforço, olhos abertos, sem fechar, não conseguia me controlar. Minha mãe não falava mais, gemia muito de dor. Teve metástase cerebral no final, então tava no estágio final. E me veio o sonho que eu tinha tido semanas atrás. E aí eu fiquei me segurando e falei assim, meu Deus, eu não vou orar por ela. Então, você era solteira ou você era casada? Não, na época eu só namorava. Eu era solteira, não tinha passado por essa questão do casamento.
E aí eu falei assim, não vou orar por ela, eu tô afastada. Como é que eu vou orar por ela? Aí sabe aquela coisa que te segura assim, mas aquela coisa que fala pra você, vai lá. Exerce a sua fé, né? E o que me incomodava muito era o fato dela estar sentindo muita dor. Eu falei assim, meu Deus. E aí eu fui. Criei coragem, levantei. Como no sonho, eu orei minha mãe da cabeça aos pés. Ele e a minha mãe só me olhavam. Só me olhavam. Isso foi 7h da noite, quando foi... E eu falava pro Senhor, Senhor, alivia a dor dela. Cura ela. Quando foi 4h15 da manhã, a minha mãe veio falecer. Eu segurava a mão dela. E foi quando ela foi embora. Mas depois da oração, foi quando ela conseguiu dormir. A dor amenizou e ela conseguiu dormir e o Senhor levou. Eu creio, obviamente, que o Senhor, ele tinha algo ali quando eu orei por ela. E ali eu estava afastada. Só que quando ela foi um baque para mim. Caiu o mundo inteiro. E eu falei assim pro Senhor, eu acreditei em você. Eu acreditei que você curaria minha mãe. E eu contei pra todo mundo a minha fé que você curaria minha mãe. E o que eu vou falar pra eles agora, né? Tipo... O que eu vou falar pra eles? Quem eu vou falar pra eles que você é? E aí eu virei pro Senhor, na minha ignorância, e falei assim, você me decepcionou. E fui pra casa. Após isso, eu tive 1 ano de depressão. Eu chorava sempre às 6 da manhã. 16h15 da tarde eu chorava. Bizarro, porque 16h15 ela morreu. Né? E no trabalho, eu me lembro na época que eu trabalhava com prótese dentária e a galera já sabia. Chegava, era o horário de intervalo de cafezinho, a galera me deixava lá chorando, já me deixava no meu cantinho e era uma dor insuportável. Meu Deus. Teve um dia que eu cheguei em casa, fechei as portas e nessa época eu namorava e morava com um rapaz, me relacionava, morava num apartamento junto com ele. Cheguei do trabalho, ele não tinha chegado, eu fechei o apartamento inteiro. Nesse dia, eu não aguentava mais. Nesse dia, eu gritei muito. E eu coloquei tudo pra fora. Eu coloquei tudo pra fora, aquilo que eu carreguei em relação à minha mãe durante todo o tempo. E também aquilo que eu carregava como culpa, remorso, da filha que eu poderia ter sido pra minha mãe e não fui. Porque eu ficava presa nisso, nesse lugar. Daquilo de ruim que eu vivi com a minha mãe e daquilo de ruim que eu fui pra minha mãe. Que eu fui uma filha rebelde. E ali eu falei pro Senhor. Eu falei, Senhor, se você me ama, cura a minha dor. E se você curar a minha dor, a gente faz uns negócios desses com Deus, né? Bizarro. Bota Deus na parede, Bota Deus na parede. E aí eu falei, se você curar a minha dor, eu te entrego toda a minha vida. E é pra valer dessa vez. Esse dia foi... Pum. Ele fez. Fez no dia seguinte. Eu acordei 6 horas da manhã. Esperando que eu iria entrar em prantos. Já pegando lencinho, já, né? Sentando na mesa, que era assim, era um ritual durante um ano. Eu sentava na mesa tomando café e chorava. Não chorei. Fui tomando café e comecei a lembrar. Eu falei assim, não, eu tenho que lembrar das imagens ruins, eu tenho que me lembrar dela morrendo, porque eu tenho que chorar. Eu chorava ontem. Fui pro trabalho. Eu fiquei testando isso durante 2 semanas. Em 2 semanas eu não chorei às 6 horas. Glória a Deus. Não chorei às 16h15 da tarde. E aí o que eu tinha que fazer? Já era. Você falou, agora cumpre. Agora eu tenho que cumprir aquilo que eu prometi pro Senhor. Cheguei pro cara que eu tava namorando, não dá mais. Eu tô indo embora. Só peguei minhas roupas. Não tinha nem pra onde ir. Porque eu tinha problemas com meu padrasto. Desde a infância. Pra onde ir? Mas eu falei assim, eu vou me embora. Eu falei que eu ia embora. Eu falei que eu prometia que eu ia terminar. Eu falei que eu ia viver pra você. Viver um relacionamento que desrespeitava você, viver uma vida que desrespeitava você, resumo da história. Deu ruim em tudo. Não tinha casa, fiquei desempregada do nada. Meu Deus. Deu ruim. Mas eu falei assim, tudo bem. Nisso apareceu um anjo, um amigo meu, que eu morei junto com a família dele. Nós éramos amigos da Unidade em Cristo, até. E aí a família dele me acolheu, me amou. Ali eu fui constrangida pelo Senhor. Porque eu tive um amor de pais que não eram meus pais. E eu falei assim, que coisa louca. Como é que 2 pessoas que não são meus pais, nem me conhecem, não sabem nem o que eu vivi, não sabem nem o que eu fiz, podem me amar desse jeito? Esse amor existe, né? Esse amor existe. E aí eu já comecei ali provar um pouco de quem o Senhor era. E aí eu fui abrigada, fui acolhida por eles.
Passei esse perrengue, consegui um emprego novo, o Senhor me deu um emprego novo. Fui passando por esses processos da vida, enfim, me relacionei, foi essa questão de igreja, até que eu me encontrei... Até que eu cheguei no casamento. No casamento, o ciclo se repetiu a respeito daquilo que eu passei dentro da minha casa. E ele se repetiu dentro da casa que eu morei na minha infância. O que era pior. Porque nesse meio tempo, aí começou. Meu padrasto faleceu. Eu tenho uma irmã de 14 anos de idade, que eu sou tutora dela. Quando eu peguei a guarda dela, eu ainda não tinha me casado, não tinha filhos. E aí eu precisei largar a minha vida. Eu não morava na ilha nessa época, eu morava perto da igreja que eu congregava. Enfim... E aí, do nada, minha vida mudou assim, caramba, eu tenho que cuidar da minha irmã. Você tava com quantos anos na época? Na época, eu tava com 25, 26 por aí. Aí eu peguei, tive 25 a cuidar da minha irmã. Eu falei assim, caramba, voltei pra Ilha do Governador e pro lugar onde mais me machucou. Quando eu fiz essa transição, eu chorei. Porque... eu tinha saído do lugar onde eu não tinha paz, entende? E em Cristo, quando eu voltei para o Senhor, no meio do caos, porque assim, minha vida ainda estava uma bagunça, mas eu encontrei paz. E o foco da casa ali, para mim, remetia ainda a um lugar de falta de paz, de ausência de paz. Tem coisa que a gente não consegue controlar, né? Coisas que ficam marcadas mesmo na nossa história, no nosso subconsciente. E mesmo a gente conscientemente pensando, o corpo sente, a mente sente. Sim. E foi quando eu teve essa transição, passei a viver uma nova realidade com a minha irmã. Enfim, e ali eu me questionei. Quando eu tinha 13 anos de idade, ali naquela casa mesmo, é a atual casa que eu moro ainda, eu me lembro de um culto de ação de graças dentro da minha casa, que minha mãe adorava fazer culto de ação de graças. Bolinho, café. Ela adorava receber pessoas, fazer, sabe, servir as pessoas. Eu adoro fazer isso também, acho que eu puxei dela. E aí eu me lembro de um missionário, gente, eu me lembro até hoje, eu tinha 13 anos de idade. Ele virou pra mim, eu tava sentada no sofá, ele virou pra mim e ele falou assim... O Senhor, ele manda te dizer que um dia você vai sustentar a sua casa. Ah, eu gosto disso. 13 anos de idade. Eu gosto quando Deus fala assim, é muito bom, né? Aí, na época, eu falei você assim... Você não entende, né? E eu carreguei isso esses anos todos da minha vida. E ele ainda virava pra mim... Naquela casa, ele disse. Naquela casa. É o pior, não sei se é o pior ou o melhor. E aí eu falava assim... E ele ainda falou assim, um dia, nessa mesma fase... Você vai viver do seu ministério. E aí tem uma coisa muito importante, porque o que acontece? Eu sempre me escondi. Eu tive problema de autoestima, eu tive problema com a minha identidade, e é comum de quem passa por todas essas coisas. Então, eu sempre me escondi, eu sempre fui muito tímida, tive problema com isso. E aí, eu falava assim, nossa, que isso? Uma pessoa com uma história tão feia, cheia de problema, como é que eu vou me expor? E também o medo de como você vai ser vista, o medo do julgamento, da crítica, né? A timidez também, assim, covardia da minha parte. Eu falava assim, não, eu não sou corajosa, não tenho coragem. E aí eu me escondi. Aí o missionário vira pra mim e fala um negócio desse: um dia você vai sustentar a sua casa e você vai viver do seu ministério. Aí eu ficava assim, como assim? Tem minha mãe e meu padrasto. Enfim, vamos viver. Vivi carregando isso durante todos esses anos. Até que começou essa parte da minha história com relação a Sara, minha irmã. Aí eu falei assim, Jesus... Tô eu aqui hoje, né? Com uma irmã, sem minha mãe, sem o pai dela. Tô me lembrando daquela profecia de lá de trás. Eu tinha 13 anos de idade. Ok, vamos que vamos. Só que mal sabia eu, depois disso, que eu teria um casamento e teria uma filha, teria um outro bebê, teria uma filha diagnosticada com câncer. Mas o que eu acho impressionante, porque quando... É claro que isso envolve aspectos financeiros,
Mas é muito mais profundo do que isso. Sim. Porque para o Senhor, o financeiro não é um problema. Eu entendo que quando o Senhor falou assim para mim, um dia você vai sustentar a sua casa. Ele estava querendo dizer, um dia você vai ser a coluna da sua casa. Um dia você vai ser o alicerce da sua casa. Sim. Um dia você vai sustentar a sua casa com a minha palavra. Espiritualmente. Exatamente. E desde então, é isso que eu tenho vivido. E digo, né, que para mim, a minha história, o meu processo de vida é o Senhor me educando. 2 coisas eu aprendo sobre ser educada pelo Senhor, me permitir. Quando eu entendo que o Senhor, ele é meu pai, não dá para negar o que eu vi no Senhor em todo esse tempo. Não dá. Eu sou uma pessoa comum que passo por situações comuns e trágicas, coisas que a gente vê Todos de uma os forma dias. comum todos os dias. Sim. Mas que ninguém acredita, nem a própria pessoa acredita que um dia vai ser tocada por alguém, e esse alguém é o Senhor, ao ponto de se levantar e viver algo completamente diferente. Mas tudo isso, quando a pessoa fala assim, Úrsula, você é muito forte, mas eu só sou forte porque o meu Senhor é forte. A palavra do Senhor diz a respeito disso, né? E eu só sou forte porque eu me permiti ser corrigida pelo Senhor. Sim. Então, quando eu entendo esse lugar de correção, diante de tudo que eu vi do Senhor, de fato, o Senhor, ele se mostra muito. A gente só precisa estar atento. Quando a palavra do Senhor diz que ele quer ser achado, ele quer ser achado. Sim. Sabe? E nesse mistério, ele não se mostra ao todo, porque a gente é muito inconstante. Se ele se mostrar ao todo, vai ficar um negócio sem graça. A gente tipo aquela gosta... criança, né, que tá procurando o pai. Tatiana. Aí o pai esconde atrás da cortina com os pés aparecendo assim. Aí fala assim, o pai tá ali, eu tô deixando meu filho me achar, né? É o que Deus fala, É o né? que Deus fala. Eu quero ser achado por você, mas eu tô aqui só deixando meu braço pro lado de fora pra você ver que eu estou aqui, ó. Isso é muito forte. Uma coisa que você disse sobre eu sou forte porque ele me faz forte, Sim. porque eu reconheço as minhas fraquezas, né? A gente vê Paulo falando que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu acho que muitas vezes nós, como cristãos e pessoas que creem em Deus, até não cristãos, né, que possam estar nos ouvindo agora, eu acho que boa parte do que a gente experimenta de poder de Deus vem antecedido por um tempo de quebrantamento e reconhecimento de fraquezas. Para que Deus pudesse curar a sua dor lá naquele dia, você precisou reconhecer a sua dor e entregar a sua dor para Ele. Então, a gente vê muitas vezes as pessoas clamando pelo poder de Deus, mas sem reconhecer quem elas são. Chegando diante de Deus como quem chega diante de qualquer pessoa, cheia de pecados, cheia de fraquezas, mas a Bíblia fala que o coração quebrantado o Senhor não rejeita. Sim. Então, quando a gente reconhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, o nosso pecado diante de um Deus santo, ele se revela, ele se relaciona. E como que Deus, ele é especialista em pegar aqueles improváveis, né? Aquele que a família não dá nada, aquele que a sociedade olha e fala assim, isso aí não tem mais jeito. Aí Deus pega e fala assim, não, é esse daí que eu quero usar. Talvez você pensou nisso, né? Eu sou um improvável. A gente até acredita que nós não somos as pessoas que serão usadas pelo Senhor. E glória a Deus que a gente pensa isso, né? Glória a Deus. Porque se a gente se achar também, Deus fala, não tá vai se usar. Do mesmo jeito. Não, é a gente olhar pra gente, cara, eu não mereço estar aqui. Sim. Eu não mereço estar pegando o microfone pra louvar. Eu não mereço estar pegando o microfone pra falar da tua palavra, Deus. Mas Deus fala assim, mas eu quero te usar. Como ele fez com os 12, né? Qual dos 12 era provável ali? Quase nenhum era provável. E Deus pegou aqueles improváveis e separou eles. Sim. E isso deixa mais evidente ainda o tamanho da graça e da beleza desse nosso Deus, né? Um Deus que se relaciona com a gente. Eu acredito que, infelizmente, muitos que estão dentro das igrejas ainda não conseguem ver o Papai do Céu. Não conseguem enxergar nele o Papai do Céu, né? Tem essa ideia daquele Deus que tá lá e você que tá cá.
e que você lembra dele quando tá com dificuldade, que pede Sim. alguma coisa, mas você falou, ele tá ali. Tá ali. Se a gente reparar os detalhes, a gente vai encontrar. Se a gente buscar, ele vai se revelar, Vai né? se revelar. Então é lindo ver quando a gente ouve uma história de alguém que experimentou isso. Uma outra coisa que me chamou a atenção na sua fala é que eu acredito que eu vivi na minha vida também de maneira menos trágica, talvez. Mas em 2019, eu tive um momento de uma enfermidade muito grave da minha mãe. Ela tinha que fazer uma cirurgia renal, retirada do rim, teve várias complicações. Na segunda cirurgia dela, na primeira cirurgia dela, o médico falou pra gente na saída da cirurgia que ela teve 3 paradas cardíacas durante a cirurgia, foi reanimada, retornou sem sequelas e tal. Eu sei quanto isso é grave. Sim. Geralmente depois da terceira, até assumo que na maioria das vezes a gente não investe muito, mas no caso, minha mãe foi um milagre. Minha mãe ficou 40 dias internada por uma questão aguda e sobreviveu, mas assim, foi um tempo de muito sofrimento. Minha mãe ficou com uma bolsa de colostomia depois, teve um processo com isso, né? E pra gente que a vida inteira mal tomou vacina, né? Nem de pirona pra febre tomava, viver esse tempo. Mas eu digo que como foi precioso aquele ano. Foi o ano do meu casamento também, de vários desafios financeiros e tal. E a gente viveu aquele que seria um deserto, um tempo de maior dificuldade, mas ao lado do Senhor, e aquilo serviu de base para sustentar a nossa fé nos momentos de facilidade, nos momentos que viriam. Sim. E aí eu vi você falando que eu vivi coisas com o Senhor. Eu lembro que lá, quando eu era criança, ele falou isso pra mim. Eu lembro que naquele dia que eu falei isso, isso e isso, ele respondeu. É como se fosse o nosso Egito, né? Tipo, o Antigo Testamento inteiro é Deus falando pro povo de Israel. Lembra do que eu fiz? Lembra do que eu fiz? Sim. E é lindo ver que quando alguém vive de verdade esse encontro com Jesus e constrói essa história, não necessariamente precisa estar relacionada a sofrimento, porque sempre que Jesus entra na nossa vida, é muito melhor depois. Então, até que se tua vida tivesse, aos olhos humanos, boa, e aí você ter essa experiência real com Cristo, assim, lembra do que eu fiz? E aí quando vem a tribulação, vem o sofrimento, lembra do que eu fiz? Lembra lá como seus pais, sabe? Então é lindo demais. É o que traz esperança, a palavra do Senhor fala. Você lembra dessas coisas? Trazer a memória, né? E como é que foi, então, essa... Você falou desse tempo novo, né? Teve essa questão do casamento, que foi uma dificuldade, né, na sua vida. Você ficou quanto tempo casada com esse? 2 anos. 2 anos. Eu sei que talvez seja duro falar sobre essas coisas, mas até no entendimento de que muitas pessoas talvez estejam nos ouvindo e vivendo com isso. As coisas começaram logo de cara, as dificuldades, e eu poderia falar mesmo que um pouco sobre isso e falar como o Senhor cuidou de você nesse tempo. Sim. Porque eu acredito que muita gente passa por isso hoje, talvez esteja nos ouvindo também. Inclusive, o meu Instagram hoje é direcionado para esse assunto, né? O Senhor, ele me deu essa direção e eu ainda naquela coisa, ai meu Deus, vou expor minha vida agora no Instagram. Sabe? Não era exposta nem para perto, agora eu vou expor para longe. E é sobre exatamente essa questão de pessoas que ainda passam por isso, mulheres que passam muito por isso. E tem um propósito do Senhor. Eu também passei por depressão nesse momento, é algo inevitável. E não começa assim de repente, sabe? Não começa de repente, começa tudo muito legal. Na verdade, eu me lembro que quando eu estava conhecendo meu ex-esposo, eu falei para uma amiga assim, não é possível, o negócio, ele parece ser... O negócio tá muito bom. Ou no final vai dar ruim, ou vai dar muito bom mesmo, né? Então, a gente sempre chega a esse lugar, ainda mais quem já passou por isso lá atrás. Então, não começa com nada explanado. Porém, tem sempre vestígios. Mas o que acontece também que também faz parte de um processo, eu sempre fui uma pessoa carente. Sim. Eu cresci uma criança carente. Eu não tinha a atenção da minha mãe, eu não tinha a atenção do meu pai.
Então, eu buscava afeto nas pessoas. Eu cresci dessa forma. Então, a pessoa carente, ela busca afeto sem parar, em qualquer tipo de relação. Ela vai buscar afeto numa amizade, ela vai buscar afeto num relacionamento até com os pastores. É uma pessoa que ela vai exigir mais atenção das outras, né? E tem uma certa dificuldade de enxergar aquilo que está debaixo do nariz. Por quê? Porque ela cria ilusões. Mas ela cria ilusões porque ela não sabe o que é o amor. Eu não sabia o que era o amor porque minha mãe em si também, como eu falei, passou por isso dentro de casa. Ela também não conheceu o amor. Ela foi conhecer o amor em Cristo. Só que até que ela conhecesse esse amor, eu já estava em desenvolvimento, eu estava crescendo, eu era uma criança que estava crescendo com essa debilidade toda, né? Então, assim, isso é muito importante. A carência, ela só... E a gente vê, se fala um pouco hoje dela, mas... E tem pessoas... reforçam esse argumento. A carência é como se fosse um câncer. Ela mata a gente. Ela faz a gente tomar decisões ilusórias. Ela faz a gente tomar decisões erradas. Sabe, aquilo que eu tô vendo uma pessoa carente ver não é o mesmo que uma pessoa curada vê. As expectativas são super estimadas, né? Super. Eu vou ser redimida, agora vai, né? Eu vou receber o que eu nunca tive. E se um carente ainda ouve assim de alguém, você tá viajando. Não é isso que você tá achando, não. Sabe, se eu fosse você, eu não ia por esse caminho. Ele deixa de falar até com a pessoa que deu esse toque nele. Porque ele tá falando assim, vai vir e fala assim, tá com inveja. Tá entendendo? E é muito... eu comecei dentro desse casamento. Foi quando, de fato, por quê? Por conta da carência, antes do casamento, eu tive outros 3 relacionamentos que também foram baseados em carência. E durante todo esse tempo, eu questionei ao Senhor, eu questionava o que é o amor. E aí você... Que louco, né? Porque você se relaciona, você diz que ama. Você ouve que ama. Mas você tá questionando o que é o amor? O que é o amor? Porque eu não conheci o verdadeiro amor. E eu só entendo o que é o amor quando eu encontro esse amor em Cristo, né? Sim. Por isso, a grande importância de pais refletirem Cristo dentro da sua casa para os seus filhos. Porque Esther e Arthur só vão conhecer o amor do Senhor se eu transbordar desse amor. Mas eu preciso conhecer esse amor primeiro, eu preciso mergulhar nesse amor. Então, dentro desse casamento, eu precisei conhecer esse amor e mergulhar nesse amor. E foi muito difícil, né? Porque, assim, quando isso aconteceu, aí tu para no tempo. Você vê os sinais de um relacionamento abusivo. Lembra também. Lembra. Começa... ele fala super bem contigo, a pessoa, porque isso pode ocorrer tanto do lado da mulher quanto do homem, depende, né? E aí, mas ele tem uns momentos onde a fala é grosseira, tanto no tom, tanto na forma de falar, e egoísta. E aí você se sente um pouco pressionada. E essa pressão te faz pensar assim, caramba, eu gosto... Tô falando de coisas simples, eu gosto de fazer isso, mas eu vou ter que deixar de fazer. Porque se eu fizer, eu vou ter problema, discussão, dor de cabeça. E não deveria ser assim. Até porque as coisas com Jesus não é assim. Uma relação saudável não é assim, né? E aí começa com o tom de voz. E aí começa com aquela coisa de implicância de telefone. Porque você tem muitos amigos homens. Mulher só pode falar com mulher, que é onde entra o machismo. E isso acontece muito. Né? E aí começa a tratar a pessoa como propriedade, né? Não, você é minha, é meu, e você tem que fazer isso junto comigo, eu tenho que fazer isso com você. Até se você for na padaria, não, eu tenho que ir junto com você tem que ir junto comigo. Mas a padaria ali do lado, não. Eu vou junto com você. Algo que já passa do limite, né? Já passa. E aí já vai começando assim. Aí daqui a pouco, uma atitude, quando você, a pessoa, a vítima, né, reage tipo, não, eu vou fazer o que eu quero. Aí costuma passar pro lado mais agressivo. Começa com segurar o teu braço. Porque a mulher, hoje em dia, isso é muito comum. E a sociedade não ajuda. A gente vive em uma sociedade que é muito machista, Sim. né? E isso vem de anos,
já, vem de muito tempo atrás, e a gente vê um pegar no braço, um empurrar, um falar grosso com você, te intimidando, como um momento que, caramba, ele só perdeu a cabeça. Ela só perdeu a cabeça. Só estava estressado. Só estava estressado. A gente normaliza isso. E aí é quando as coisas vão se repetindo. E partindo desse ponto, tende a piorar. Tende a piorar. Quando eu entrei nesse... Na verdade, eu entrei nesse casamento, né? E eu costumo dizer que o Senhor, ele muda, sabe? Ele muda a mim e ele muda o outro também. Sim. Ele muda o abusador. Sim. Muda. O Senhor ama. Eu costumo falar pra todo mundo. E tem gente que fala assim, você tá exagerando. O Senhor ama o abusador na medida que ele me ama. Não tem preferência entre filhos pro Senhor. Só que eu só sou filha quando eu reconheço a paternidade de Cristo. E quando eu reconheço a paternidade de Cristo, eu me coloco num lugar de correção, que é aquilo que volta ao que a gente estava falando. Se eu sou filho, eu entendo que eu tenho um pai e eu sou educada pro resto da minha vida. Até me encontrar com Cristo na eternidade, né? Eu até ouvi de uma missionária amiga, e ela falou esses dias lá na minha igreja, ela falou assim, gente, o Senhor, ele dá o livre-arbítrio para o homem, mas as pessoas não entenderam o que é o livre-arbítrio. Ele te dá o livre-arbítrio. Você escolhe, ou você vive uma vida com Cristo, ou você vive uma vida para o mundo. Eu escolhi. Eu usei o meu livre-arbítrio, e eu escolhi viver com Jesus. A palavra do Senhor diz que, se eu escolho a Cristo, eu escolho viver a vida de Cristo. E o que eu vou fazer com o meu livre-arbítrio? Senhor, é teu. Tu me deu uma oportunidade de usar o meu livre-arbítrio. Sabe aquela coisinha assim, vamos usar... Eu já escolhi. Eu já escolhi. E aí eu passo a viver a vida de Cristo. Senhor, eu não escolho mais por mim. Você escolhe por mim. Você diz o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que falar, para onde eu tenho que ir. E eu me coloco nesse lugar de correção. Senhor, me corrige porque eu sou sua filha, eu sou seu filho, e eu preciso viver uma constante mudança para que a identidade de Cristo venha para fora. É algo, eu tenho falado muito, o Senhor, eu acredito que nesse tempo que a gente está vivendo, ele está tratando de dentro para fora. Porque a gente foi muito maltratado pelo mundo, sabe? Então, o Senhor, ele é especialista em pegar aqui de dentro, porque o problema não tá do lado de fora. A gente mascara muito bem. Um abusador se mascara muito bem. Sim. Né? Mas precisa ser... O Senhor precisa ir na raiz. Nascer de novo, né? Que é o nascer de novo. Não é trocar de roupa. Não é. Só te falta trocar de roupa. Jesus não disse isso para Nicodemos. Ele falou, não, você tem que nascer de novo. O negócio é mais profundo do que... E pegando esse gancho que você falou, de mulheres, né, que são abusadas, que sofrem, né, até hoje, a gente vê isso. Mas também tem muitos homens que precisam ser curados disso, né? Sim. Tem muitos homens que precisam desse encontro. Sim. Que às vezes viveram algo lá atrás e estão passando isso adiante. Então, homens também que às vezes estão assistindo a gente, estão nesse mesmo, né, que você sofreu, que você precisa ser curado, meu irmão. Você precisa encontrar esse amor, e esse amor se chama Jesus Cristo. Enquanto você não encontrar esse amor, você não vai conseguir mudar. Como você encontrou esse amor, você conseguiu trazer esse perdão, conseguiu, né, superar isso. Agora tem muitos homens que ainda precisam ter esse encontro com Jesus para você de verdade mudar. Porque o que Jesus fala pro marido, ame a sua esposa como eu amei a igreja. Qual é o amor de Jesus pela igreja? Esse é o papel do homem, amar a mulher como Cristo amou a igreja, dar a sua vida por ela. Será que os homens estão dando a vida pela esposa? Esse é o amor que Jesus ele pede para os homens, né? Ame como eu amei a igreja. Estou dando a vida pela igreja. Então, assim como muitas mulheres, né, estão sendo tratadas, muitas mulheres têm sofrido, mas muitos homens precisam entender esse amor. Se eles não entenderem esse amor, eles vão continuar vivendo essa prática, né? E é um ponto importante porque é aquela questão do ciclo que se repete. Sim. E são homens que passaram por isso e carregam isso. E não mudam de atitude porque não tiveram entendimento. Porque se você parar para observar alguns deles, eles sonham em se casar, eles sonham em ter família.
Não imaginam que serão aquilo que experimentaram, né? Tá entendendo? Então, isso é muito importante. A gente fala da mulher que é agredida, mas a gente também precisa falar do homem que precisa encontrar Jesus para ser livre. Isso, em nome de Jesus. É interessante isso, né, que você tava falando. Até dormiu, coisa linda, gente. Pode? Tá tão bonito na imagem, né? Se não tiver cansando o braço, eu deixaria só pra gente curtir um pouquinho mais. Mas, você falou, né, sobre uma vez que eu escolho a Cristo, eu não tenho mais escolha. Não tem. Paulo vai dizer isso claramente, que todos nós estamos servindo a alguém. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo por amor. Por amor, é o escravo da orelha furada, né? É o escravo por amor. E as pessoas às vezes têm... Eu lembro uma vez que a gente estava estudando isso com a juventude, aí vem uma pessoa no final do estudo, não concordo muito com isso não, porque como é que é isso? Eu acho muito pesado falar isso, que a gente é escravo, né? Eu não concordo com o irmão Paulo, não. Eu falei, minha irmã, não é o irmão Paulo. Questiona ele lá no céu, né? Quando chega lá, tô falando. Exatamente. Enfim, e aí a gente tem uma ideia de sempre espelhar as nossas relações humanas para a nossa relação com Deus. Sim. Então, a pessoa que tem dificuldade de chamar Deus de pai é porque ela olha para o pai humano e quer espelhar em Deus o pai humano. Sim. Então, a pessoa que olha o senhor de um escravo, por exemplo, humano, cheio de pecado, cheio de covardia, olha para o senhor... Não, Deus não pode ser um senhor de escravos. Sim. E ainda assim, com uma mente completamente carregada da história recente da escravidão. Mas a ideia de servo, e ainda mais o servo por amor, a Bíblia vai falar sobre o escravo da orelha furada, aquele que no dia da alforria, ele falava, não, eu quero te servir pro resto da minha vida. Então, esse tipo de relacionamento com o nosso Senhor, com Deus, ele muda o nosso interior de maneira tão intensa que a gente começa a fazer o caminho contrário. Ao invés de espelhar em Deus aquilo que os homens fazem, a gente começa a refletir aquilo que vem do nosso interior com Deus nas nossas relações. Sim. Então, uma mulher que ama, que encontrou o verdadeiro amor, como o termo que você usou, que encontrou o verdadeiro amor, ela se relaciona tendo por base esse verdadeiro amor. Então no contexto de um casamento, é aquela que vai seguir a recomendação de Efésios 5, falando que não, eu me submeto porque eu enxergo em você aquilo que a igreja enxerga em Cristo. E a mesma coisa o homem. O homem que encontra o verdadeiro amor, ele consegue ter um relacionamento que não é egoísta. Um relacionamento de entrega, porque o que Cristo faz pela igreja é o verdadeiro amor, né? De dar-se. Então, a gente vê que no fundo, o problema para o machismo, o problema para as violências é apenas a ausência de um encontro verdadeiro com Jesus. E se houve um encontro, muitas vezes de pessoas que já tiveram um encontro com Jesus, mas não se submeteram a esse senhorio. Então, é lindo ver como Deus começa a transformar as nossas visões, a nossa visão de mundo, e as coisas ao redor começam a ser transformadas. Assim como a mulher samaritana, né? Ninguém queria nem estar perto dela, mas quando ela encontra com Jesus, Jesus muda ela, e a partir da mudança dela a cidade inteira veio atrás dela. Que mudou de uma hora para outra? Foi Jesus que entrou na história, né? Então, é lindo demais ver isso. E é importante, né, a gente falar sobre esse tipo de coisa. Não sei se nesse momento você que está assistindo a gente está vivendo algo desse tipo. Eu acredito que, para começo de conversa, a nossa principal arma é a relação com o Senhor, é a oração. Eu acredito que faz parte da sua vida, no seu casamento, independente se a sua esposa não está do jeito que você quer agora, ou o seu marido não está do jeito que você quer agora. Ser a luz de Cristo, enquanto isso é seguro, enquanto isso as coisas não começam intensas, né? Então, muitas vezes, às vezes já começa intensas, infelizmente, mas existe sempre essa janela de testemunho, essa janela de oportunidade, mas eu acredito que também há o tempo em que já não... Principalmente em se falando de violência. Se alguém coloca a sua vida em risco,
existe sim o tempo de afastar. Deus autoriza esse afastamento. Você não precisa se sentir desistindo do seu casamento, você não precisa se sentir... mas a sua vida é importante. E a gente sabe que essas coisas não têm cara. É aquela coisa, não, mas agora vai. A gente atende muito, eu atendo em emergência, né? E tem vários casos, eu atendo em emergência num lugar muito pequeno. Alô, pessoal de Santa Aleixo. Muito pequeno. E a gente conhece os casos. Pessoas que apareceram na emergência mais de uma vez com a polícia para corpo de delito. E a gente tem aquela conversa ali, nosso papel é clínico, mas sempre que Deus dá a oportunidade a gente conversa, aconselha também, principalmente na questão legal da pessoa se afastar. E a gente tem sempre a sensação, agora é a última vez. Agora ela vai tomar a coragem, vai se libertar disso. E infelizmente, dificilmente é a última. E a gente vê pessoas, mas de novo, esses dias eu tava com a sensação assim, pô, faz tempo que fulano de tal não vem aqui drogado, trazido pela polícia, com a esposa trazido pelo outro policial. Aí você já se preocupa. Eu falei isso na quinta-feira. Na sexta-feira ela entra de novo. A mesma história. Graças a Deus ela tava viva, sabe? Sim. Mas quantas não veem esse próximo... Quantos médicos não vão ter esse próximo atendimento e quantas mulheres não vão ter essa próxima oportunidade? Então, minha irmã, meu irmão, traz Jesus pro seu casamento. E seja prudente. Não tentarás o Senhor seu Deus, não é porque Ele está livrando E como foi esse momento de decisão, assim? Não... eu passei Imagino por que esse tenha sido processo. muito doloroso tudo isso. Porque ainda mais a mulher cristã, né? A gente não casa para separar. Então, o dilema da mulher... Eu acredito que até mesmo uma mulher que não seja cristã, sabe? Uma mulher que se dá a casamento, ela não casa para separar. E é difícil. Precisamos de Cristo dentro da situação. Dá tanto trabalho para casar, né? Aí tu vai descasar, depois dá mais trabalho ainda. Dá mais trabalho para separar. Então, tem muitas mulheres também, né? A falta de conhecimento de quem é o Senhor, do Senhor ali dentro. Uma coisa que eu quero passar aqui para as mulheres. O Senhor, Ele está dentro do buraco mais profundo de solidão da nossa vida. Glória a Deus. Porque dentro disso, eu fui, em toda a minha vida, eu passei por muita coisa. Mas foi o meu buraco mais fundo. E do buraco mais fundo, porque a gente vai. Eu passei por depressão ali novamente. E eu já tinha 2 filhos para cuidar. Então, a gente fica cega ali na nossa dor, e isso também é normal, não tem como se culpar. Que a gente sofre e luta ao mesmo tempo. E quando a gente tem alguém por quem lutar, é uma luta em dobro. Né? E a mulher, ela se culpa muitas vezes. Aí volta lá, meu Deus, eu fiz uma escolha errada. Meu Deus, isso vai sofrer, os meus filhos vão sofrer com isso. E aí a gente tem uma escolha. E quando, dentro desse processo, eu também esperei o tempo do Senhor. E o Senhor tem um tempo para isso. Sim. Esse tempo para você se afastar. Esse tempo acabou. E aí a gente tem que respeitar. Essa é a questão também. Porque em todo tempo, dentro do buraco, eu não saí do buraco até me libertar disso. Dentro do buraco eu vi a mão do Senhor, Ele me guardou. Eu passei por tudo que eu passei, eu poderia também não estar aqui, mas o Senhor, Ele me guardou. E eu me lembro que o Senhor falava para mim assim, espera só mais um pouquinho. Porque nesse ambiente é perigoso. No sentido que eu falo, a gente tem que ter cuidado até para sair. Né? Então não dá pra gente por conta própria sair. É um negócio que a gente não tem o que fazer. Ou a gente deixa o Senhor fazer, ou a gente deixa o Senhor fazer. Então eu ouvi o Senhor falando assim pra mim, espera só mais um pouquinho. Aí tu fala assim, Senhor, o negócio já não tá ruim? Tem pra onde piorar ainda? E aí o Senhor falou assim, espera só mais um pouquinho. Por quê? Porque pra eu sair, eu nem fiz esforço. Foi Ele que criou a situação. Então, é uma grande diferença. E isso também é um cuidado no ambiente físico que a gente precisa ter.
A gente precisa, tanto que as medidas falam, procure alguém de confiança, compartilha. Mulheres que passam por isso, até homens, guardam muito para si mesmo porque sofrem ameaça, estão 24 horas com a pessoa, com o abusador, a pessoa que está sofrendo, né? Por quem está sofrendo as ameaças, e aí tu fala assim, eu vou ficar na minha. Procure um lugar seguro, compartilhe com pessoas de confiança, até o cuidado de quem você vai compartilhar a situação, sabe? Tem tudo isso. Porque muita gente, o que você falou algo importante, né? A gente espera que a pessoa não volte mais aqui, mas ela volta, porque ela passou pela mesma coisa. Isso implica em, muitas vezes, acreditar que não tem mais jeito pra ela, sabe? Ela não vai encontrar uma pessoa melhor do que aquela. Ou, às vezes, ela não tem pra onde ir. Porque não é todo mundo que eu tô pegando minhas coisas, não tem nem casa. Né? Eu vou embora. Muitas vezes é uma mulher que tem filhos e depende financeiramente. Teté já tinha nascido nessa época? Já, ó, Teté, o Arthur. Então, assim, tem essa questão. E eu sou prova disso. Sou prova disso porque também por conta da doença, eu me separei. Quando eu me separei, eu já não trabalhava, eu já não tinha renda, com 2 filhos, mas eu esperei que o Senhor resolvesse a situação por mim. Eu confiei no Senhor. Aquilo que a gente volta, eu provei a fidelidade, o amor e o cuidado do Senhor. Então eu não tenho nada. Só sou eu e os meus filhos e o Senhor. Mas eu decido, por mais... também é a ótica, é uma ótica. A gente só consegue ver por fora assim, só o Senhor faz a gente ver um negócio desse, que não tem como. Se alguém chegar pra conversar com uma mulher, um homem que passa por isso, não olha ao redor, não dá, não tem como. Então você, dentro do furacão, conseguiu olhar o furacão de fora. Não tem como. Então, assim, coragem, por isso que eu falei quando falam, você é forte, você é corajosa, eu só sou porque o meu Senhor está comigo. Amém. Porque se eu não tivesse, eu não faria um negócio desse. Se eu não tivesse o Senhor, não tem como. E então o segredo para tudo isso, em primeiro lugar, o primordial, é o Senhor. É buscar ao Senhor. E ele vem com a primeira resposta. O restante, que é sobre uma questão civil, sabe, social, a gente vai cuidando aos poucos. Mas o primordial para a gente passar por isso, entender isso, é o Senhor. E aí o Senhor sustenta, porque até hoje tem me sustentado. Glória a Deus. Então vai sustentar aqueles que de verdade confiam, porque foi nesse processo que eu aprendi a depender, confiar e esperar. E como foi esse como eu posso falar, esse reencontro com Jesus, assim, você fala assim, cara, agora eu quero viver uma vida totalmente para Ele. Como é que foi? Olha, eu me lembrei até agora de um sonho que eu tive. E eu sonhei com o Senhor, eu tive um sonho com o Senhor. E quando eu tive esse sonho, foi há anos atrás, quando eu vi a magnitude, sabe, do Senhor, eu fiquei apaixonada. Sabe uma adolescente quando encontra um rapazinho e... Nossa, eu fiquei assim durante 2 semanas. Uau. Foi. E eu contava pra todo mundo. mundo. Adolescente, né? Isso é muito bom. Aí legal. a gente faz essas... como é que a gente fala? Com essas comparações e fala assim, gente, que loucura. Não, mas a sensação de alguém que se apaixonou pela primeira vez Aquela por memória aquilo que constante viu, ali, né? Uau. e você quer ver o tempo todo. E você quer estar perto o tempo Coração bate todo. forte. E aí eu falava assim, meu Senhor, esse é você. E foi quando tudo começou. Quando eu provei isso, Amém. eu falei assim, pelo amor de Deus, eu quero viver isso pelo resto da minha vida. Eu passo pelas dificuldades, tá difícil. E a gente fala sempre, traga memória. Tá difícil, Senhor, hoje tá difícil isso aqui, mas aí eu lembro do que eu vi no Senhor. Aí eu trago de volta aquele sentimento e eu falo assim, não, Senhor, há esperança. Daqui a pouco vai chegar um tempo onde eu vou poder viver a plenitude do teu amor. E aí eu permaneço esperando. Glória. Foi nesse momento aí que eu falei, pelo amor de Deus. Hoje eu falo assim. As pessoas falam assim, cara, Úrsula, você passou por muita coisa. E eu falo assim, eu ainda vou passar por muito mais. Porque o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele só nos dá aquilo que a gente suporta. Sim. E eu entendi o meu ministério.
Quando eu entendo meu ministério, eu carrego a minha cruz. E às vezes eu até falo pro Senhor assim, eu falo assim, Senhor, vamos embora, vamos lá. Mas assim, tu sabe o meu limite, então eu só falo, vamos embora, mas tu sabe a linha que eu consigo, o peso que eu consigo carregar. E quando a gente entende isso, eu vivo isso, vamos dizer assim, eu vivo momentos difíceis, processos difíceis de uma forma leve, porque eu entendi quem eu sou no Senhor. Eu entendi o meu ministério. Eu entendi aquilo que eu carrego. Até porque lá atrás também, um dia foi dito pra mim, eu tinha, sei lá, 19, 20. E foi dito assim, olha, o Senhor tem um ministério contigo com mulheres. E ele fala que, assim, você... A pessoa até me falava assim, uma amiga minha, me lembra até hoje, com as coisas que a gente pega, né? Ele tá te dando uma caixa, uma caixinha. É tipo uma caixinha de primeiros socorros. Quando eu abri a caixa assim... Ela teve um sonho comigo, falou, tinham vários instrumentos cirúrgicos. Mas aí o Senhor falou que não são instrumentos que você vai adquirir. Na verdade, já existem dentro de você. Você já conhece. Você já conhece. Eu chego a me arrepio. Que aí ela falava assim, o Senhor falou assim, eu não consigo te explicar muito bem, mas ela falava, mas o Senhor falava isso, você já conhece. Tá em você. E você não vai precisar muito. E hoje eu entendo. A minha vida, eu passei por tudo isso, o ciclo se repetiu, eu precisei ser educada pelo Senhor, preciso sempre, mas eu falo em algumas questões específicas, sim. Porque o Senhor, ele me chamou para algo. E quando eu não entendo esse chamado, eu demoro a responder. Se eu demoro a responder, o Senhor demora a fazer, porque é sobre metanoia, uma nova mentalidade, renovação de mente. E quando a gente entende, fica mais fácil. E aí... A identidade que eu não conhecia, de filha, de paternidade, hoje eu conheço. O medo que eu tinha de me expor, hoje eu tô aqui. Cara, você tá falando isso, o Abraão falou sobre isso, da mulher samaritana, né? É muito interessante porque 12 discípulos vão à cidade e voltam com marmita, com comida. Mas uma mulher, ela vai para a cidade e ela volta com uma cidade, porque sim. Ela experimentou algo que ela nunca tinha experimentado na vida. Uma cura sobrenatural. 12 discípulos caminhavam com Jesus, voltam com marmita. E aquela mulher volta com uma cidade e fala assim, vocês precisam conhecer Jesus. Sim. Então você passou por tudo isso, você vai ser um instrumento de Deus para curar pessoas. Amém. E você pode ter certeza disso. Amém. Deus te colocou, Deus fez tudo que fez com você, né? O que você trilhou é para você apontar para alguém e dizer assim, existe cura, existe Amém. Uma resposta. Essa resposta está em Jesus. Amém. Então pode ter certeza disso. Glória a Deus. Recebe aí, varão. Amém. Já recebi. E na caminhada com o Teté, como é que foi essa continuação ali? Você falou que, pelo que eu entendi, foi logo assim que aconteceu o diagnóstico, sim. As coisas... Como foi, assim, lidar com esse diagnóstico tão difícil, esses primeiros passos aí nessa caminhada? Eu vou falar sobre algo aqui que pode escandalizar muitas pessoas. Antes do diagnóstico, o Senhor já havia falado comigo que havia um tumor. Tanto que, quando a Teté fomos para o hospital, o diagnóstico inicial é porque, na verdade, nunca de fato, nunca chega assim, é um tumor. Foi de gases. A Teté tratou 2 semanas como gases. E aí eu falava assim, Senhor, eu não vou virar pra médica e vou falar assim, a minha filha tá com um tumor. Porque ela vai virar e vai falar assim, você é louca. Então eu vou deixar você fazer o que você tem que fazer. E eu só pedia que apareça uma médica que olhe pra barriga da minha filha e veja que não é um tumor. Ou que não é gases, que é um tumor. E foi o que aconteceu. Chegou uma médica, depois de 2 semanas, e falou assim, mãe, essa barriguinha tá muito estranha. Não acho que seja gases. A gente vai fazer uma tomografia. Começou com um exame de imagem, enfim, uma ultra. Foi feita a ultra, foi preciso uma segunda ultra, e eles não falaram nada. E aí, quando veio conversar comigo, mãe, tem uma massa, então a gente vai fazer uma tomografia. Parece uma massa cirúrgica. Aí foi quando eu virei e falei assim, na verdade parece um tumor, né? Não, mãe, vamos fazer primeiro a tomografia. Massa cirúrgica, né? A gente vai usar umas palavrinhas bonitas para não desesperar. Aí foi quando foi feita a tomografia e deu um tumor. Eu me lembro que quando a gente chegou no hospital, que é onde a Teté se trata hoje,
A doutora que deu o diagnóstico, ela sentou comigo, aí ela virou pra mim e falou assim, mãe, agora a gente vai falar de você. Falamos da Teté. Ela ainda virou pra mim e falou assim, preciso me preocupar com você, porque eu tô achando isso muito estranho. Você tá muito calma. Para uma mãe com uma filha de 1 ano que acabou de descobrir um tumor, eu só virei para ela e falei assim, não, tá tudo bem. Eu só dei a desculpinha assim, não, tá tudo bem, eu passei por isso com a minha mãe, não me é estranho, sabe? Mas não é porque eu passei por... Na verdade, o que eu passei com a minha mãe me trouxe bagagem, né? Por isso que o Senhor sabe o que faz, mas o Senhor já tinha me avisado. Só que o que pode escandalizar muito as pessoas, o tumor não veio para a Teté. O tumor veio para que o Senhor fizesse se cumprir em mim aquilo que ele começou. Porque o tumor veio para ensinar a Úrsula, mais uma vez, quem era o Senhor. Essa é a parte mais dolorosa da minha história. Porque eu vi a minha filha num leito. Eu vi a minha filha passando por procedimentos dolorosos. E sempre que olham para o Senhor e indagam o Senhor, ah, mas é só uma criança. Mas olhem para o que o Senhor está fazendo. Eu sempre falo, olhem para o que o Senhor está fazendo. E porque eu penso, falando com Deus, eu falo novamente do lugar de alguém que perdeu uma mãe e de alguém que passa por uma filha em tratamento. Se o Senhor venceu a morte, por que ele não pode permitir a morte para agir? E se o Senhor é a cura, por que ele não pode permitir a doença? Sim. Porque eu questiono o Senhor, sabe? E aí você... Eu paro para pensar. E quando eu vi, eu só falei pro Senhor, falei assim, Senhor, eu me lembro que quando eu tava grávida da Esté, eu falei para ele assim, eu não tenho nada de valor. Eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é o que eu tô gerando. Porque pela tua graça eu tô gerando. E eu sempre sonhei ser mãe. A vida inteira. E mãe de um menino e uma menina. Olha como o Senhor é. Deus amor. Independente da situação, independente de um divórcio, de ser mãe solo. Eu sonhei com isso a vida inteira. E aí, quando a Teté tava passando por tudo isso, que eu já havia entregado a Teté dentro do meu ventre, eu tava grávida do Arthur de 5 meses. E o que é mais estranho ainda, né? Porque a médica falou assim, você tá grávida e não tá surtando com os hormônios à flor da pele? Porque o Senhor sustenta a gente. O Senhor cuida. E ali eu falei assim pro Senhor, Senhor, eu te entreguei a minha filha no meu ventre. Eu só quero saber uma coisa. Falei pra ele, eu não questiono. Por quê? Quando a minha filha tava ali deitada, o Senhor virou pra mim e falou assim pra mim, agora você vai ter que parar tudo. Você vai ter que fazer aquilo que eu te chamei pra fazer. Não tem mais, não tem por onde você escapar. Então eu tive que parar, mudar minha vida, eu tive que parar de trabalhar. Eu nunca fiquei sem trabalhar na vida. Na verdade, em fases da minha vida, eu dei muito mais importância ao trabalho pela necessidade do que ao Senhor. E aí ele vira pra mim, ele sabe como agir, porque ele só sabia que ele só ia me parar desse jeito. E quando ele virou pra mim, ele falou assim, eu não vou levar. É só pra te ensinar. Glória a Deus. Aí eu chorei muito mais do que eu estava chorando, porque eu falei uma coisa que eu aprendi e aprendo. A nossa escolha, a nossa decisão tem consequências muito grandes na vida dos nossos filhos. A minha filha passa por algo porque o Senhor sabe que ela suportaria. O Senhor cuida. Pode ser um bebê, mas o Senhor sabe até o que dá para um bebê ou uma criança. O Senhor sabe de todas as coisas. Mas se eu tivesse tido uma escolha lá atrás de Senhor, eu te obedeço aqui, eu poderia ter evitado. E onde a gente entra, o Senhor, ele permite. E ele permite porque ele é bom pai. Ele cuida. O Senhor permitiu a morte da minha mãe? Permitiu, eu tenho certeza que minha mãe está na glória com Jesus. E amém, era tudo que ela queria. Ela deve estar lá feliz da vida. Mas... Fazendo culto de ação de graça. De ação de graça. Servindo bolinho pro sangue. Mas eu entendo que também a morte da minha mãe, ela veio para me trazer vida. E a vida da minha filha, todo esse processo veio para também me trazer uma nova vida. Eu até falei pro Senhor assim, Senhor, quantas vidas você vai ter?
Eu falei pra ele, eu espero que a partir de agora, de fato... Eu já aprendi, né? Eu já aprendi. Essa seja a vida que você me deu. Glória a Deus. E amém. E vai ser pro resto. E quando ele falou assim, agora você vai viver o que eu te chamei pra viver. Eu sempre volto nisso porque eu falo assim, caraca, eu não imaginava que eu ia passar. Que aí todo esse processo de casamento e de mãe solo. Mas se ele falou que ele me chamou pra isso, ele garante a minha vitória lá na frente. Então só me resta lutar e esperar. Ué, e é isso. É forte, né? É um desafio a gente ter uma visão do Senhor, uma promessa ou um ministério, quando a gente não consegue se imaginar naquilo e a gente caminhar pela fé, sob a palavra do Senhor, né? Não, se o Senhor está falando que é, então é. Então Quem sou eu? E eu fiquei curioso aqui sobre isso, né? Qual é esse ministério? Qual é essa visão que o Senhor tem dado para sua vida nesse tempo? Não me deixa na curiosidade, não, que eu não vou nem dormir. No início aqui do nosso bate-papo, ela estava falando que estava louvando, né? Mas ministra de louvor em igreja? Meu ministério é voltado para o louvor. Que legal. Escrita. E envolve essa questão com as mulheres. Escrita, você diz, composições, canções? Tenho as minhas próprias composições. Olha o que Deus traz para essa mesa. Composições que eu escondo. Outro compositor aqui também, que esconde também. Na verdade, eu tô começando... Quando o Senhor vem aperta, depois... Quando eu falei pro Senhor assim, veio a Teté, questão da Teté, eu falei assim, eu mostro o que você quiser. Porque eu sempre tive vergonha. Eu já tive a oportunidade de gravar as minhas músicas e não gravei. Por quê? Tudo bem, tudo em seu tempo. Eu precisava passar por um processo, eu precisava amadurecer. Mas também é sobre... Eu nasci para isso. Glória a Deus. Eu fui chamada para isso. Uhum. Eu vivo para isso. Então eu obedeço. E envolve o louvor, as minhas composições, a escrita, livro. Eu tenho muitos poemas. Você não tá entendendo o que tá acontecendo na minha mente. E eu falo porque, assim, os meus poemas, muitas vezes eu escrevi, tipo assim, eu tava no auge da dor. E aí, o meu Instagram, que é direcionado para essa questão das mulheres, que é mais um ministério, o Senhor falou assim, faça isso com o seu Instagram. Eu levei 3 meses. Eu falei assim, Senhor, como é que eu exponho a vida assim, desse jeito? Enfim. E aí, esses dias o Senhor tava falando assim, tá vendo como o teu poema que surgiu no meio da dor pode alcançar mulheres em dor? Tá curando uma outra pessoa. Então, esse é o meu ministério. Qual é o seu Instagram? Já fala aí, já já vamos aproveitar e subir a caixinha aí. É URS Dias. Isso, Dias. URS Dias. Isso. E como é que tá hoje a saúde da Teté? Em que fase do tratamento? Como é que isso tá acontecendo? Eu tava até conversando, né? Eu já creio na cura da minha filha. A minha filha, ela já está curada. Mas, diante da medicina, ela precisa passar por um tratamento, passar por esse processo, um protocolo. Graças a Deus, a Teté tirou o rim direito, tirou o tumor, não contaminou nenhum outro órgão. Glória a Deus. A resposta dela ao tratamento é de 95%, né? E ela é uma criança que, assim, muito agitada, né? Vocês estão vendo aí, ó, que agitação louca. Ninguém acredita. Profissionalismo, né? Ela sabe que agora não é hora. Porque ela chega no hospital, o plantão já fala assim, Teté, já tá todo mundo em alerta que você chegou. Porque hoje ela tá quietinha com sono. Mas assim, baseado nessa cura, e é o que eu acredito, né? A gente internou na semana passada pra quimioterapia, e a doutora veio e falou assim, mãe, o exame da Teté tá tudo bom. Tudo excelente. E sempre tem uma coisinha, uma imunidade baixa. E a Teté, ela tem feito quimioterapia, assim, ela não fica debilitada, sabe? No início, obviamente, ela ficou muito debilitada. Uhum. Mas já tem um tempo pra cá que ela não fica caída. Pelo contrário, parece que ela fica o dobro. Fortalecida, né? E ela não toma, por exemplo, remedinho de enjoo. Ela sai, sempre há uma necessidade, porque são tratamentos fortíssimos. A Teté não toma remédio de enjoo quando volta pra casa.
Saiu, já tá ali super bem. Eu ainda fico assim, filha, tá tudo bem, filha? Aí ela fala, tudo bem. Tudo bem. Então, assim, graças ao Senhor, eu sei que o Senhor cuida da minha filha. Amém. Sabe? E está tudo bem. Eu também acredito que é um testemunho de vida. Eu não, assim, a gente não pode explicar ao Senhor, eu não sei o que ele vai fazer, porque eu falo assim, Senhor, tão bebezinha, 2 anos, e os médicos falam assim, ah, mãe, ela vai crescer, ela não vai se lembrar, eu duvido. Se ela não lembrar, vai estar no podcast. Aí eu falo assim, será que ela não vai lembrar? Aí eu ainda penso, Senhor, você tem algo pra fazer, então eu acho que ela vai se lembrar. Lembra. É isso que a gente lembra quando a gente é criança. E a Angeli tem um testemunho também, poderoso. Você contou da outra vez que você teve aqui, né? Acho que contei, né? O testemunho da Eli. A Angeli teve morto e ressuscitei. E Deus trouxe de volta. Criança. 4 a 5 anos de idade. Médicos desenganaram e estavam só esperando mesmo, e o Senhor... Fiquei desacordado mais ou menos, assim, sem batimento cardíaco, essas coisas assim, uns 40, 50 segundos, sem ter nada, sem ter nenhum batimento. O médico olhava assim, pra minha mãe e falava assim, ó, infelizmente seu filho se foi. Aí minha mãe começa a orar e de repente eu dou um suspiro, dou um grito dentro da sala do hospital e ele me leva pro banheiro, começo jogar pra fora pus, né? Pelo nariz, pela boca, sair pra tudo quanto é lugar. Eu tinha tomado muito remédio, aí o remédio deu alguma coisa, infeccionou por dentro e começou a me machucar por dentro. E aí... Nossa, até talvez não lembre do diagnóstico exato, mas lembre de alguma experiência. E se ela esquecer, você lembra ela. Lembro ela. Minha irmã, que alegria, eu tô fascinado com esse encontro. Eu creio num Deus que promove encontros. Amém, também. E conexões no reino. E acredito que essa conversa aqui não está sendo só um episódio, mas algo que ele está falando com a gente. Também acredito que com a irmã, algo que dele mesmo, né? E queria que você divulgasse também o Instagram da Teté para as pessoas que puderem. Fala aí o arroba dela. O arroba da Teté é Esther, com TH, .f Dias. Esther.f Dias. E aí nesse Instagram vocês têm feito divulgação do tratamento. Isso, do tratamento, né? De como ela passa, a rotina dela um pouquinho. Já é uma influencer. Piquititinha. Coisa linda, minha irmã. E acredito que a nossa conversa já está caminhando para o fim. E a gente sempre costuma encerrar aqui com 2 perguntas, né? Geralmente para famílias e lideranças, mas eu queria que você direcionasse agora se você pudesse dar um conselho para uma mulher que está na condição, que vive ou lida com as marcas do passado com relação à violência. E o segundo conselho seria um conselho para uma mamãe que está sofrendo com o filho adoecido, independente de qual seja a patologia, né? Eu acredito que muitos conselhos já foram dados, né? Mas aqui objetivamente, para alguém que está lidando ou lidou com a violência e para uma mamãe de um filhinho doente. Para quem lida, para a mulher que lida com a violência, assim, são conselhos simples que a gente sempre ouve, mas às vezes é bom lembrar. O conselho que eu dou é dar a Deus uma chance dele entrar e fazer. Quebrar a barreira que impede a confiança em algo por alguém que ela não conhece, entende? E o Senhor é esse lugar seguro para essa mulher confiar, para essa mulher quebrar essa barreira e dar um voto de confiança. Porque eu tenho certeza absoluta que se ela se abrir para o Senhor, der esse voto de confiança para o Senhor, ela não vai sair de mão vazia. Amém. Esse é o meu conselho. E no caso, para uma mamãe que passa pela situação que eu passo com a Teté, é entregar nas mãos do Senhor. Não tem outro conselho. A gente não tem o controle. A gente não tem o controle do que a gente perde do lado externo, fora de um hospital. E a gente não tem o controle do que acontece dentro de um hospital. Então, o conselho que eu dou é entregar.
Porque quando a gente entrega, o Senhor ele pode agir em um dia ou ele pode agir em 7 dias. Mas ele sabe a melhor forma de agir, então a gente entrega. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Li, tem alguma consideração final aí? Até você também. Não, só agradecer, né? Eu que agradeço a sua presença aí. Como foi edificante para mim. Né? Eu creio que, pra mim também. Que essas pessoas que vão assistir vai ser edificante também. Amém. E como é gratificante ver o que Deus faz na vida das pessoas, né? De uma mãe tão guerreira como você é. Que Deus continue te abençoando, fortalecendo, né? Amém. Que a sua fé nunca venha diminuir. Você sua fé sempre venha estar naquele crescimento. Que você nunca venha perder a fé, né? Como você já disse, que a Teté já está curada no nome de Jesus. A gente crê nisso também. Mas se Deus fizer, ele continua sendo Deus. E se ele não fizer, também ele continua sendo Deus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Minha irmã, alguma consideração final? Um beijo, um abraço, um recado? Eu tô muito feliz por estar aqui. Confesso que quando você começou conversando comigo sobre o projeto, né, o ministério de vocês, eu fiquei muito feliz. E aí eu falei assim, Senhor, faz sentido eu estar aqui, sabe? É muito bom participar disso, muito bom participar daquilo que o Senhor está fazendo, porque isso também acende a chama do meu coração, sabe? As pessoas precisam disso. As pessoas precisam ser tocadas pelo amor de Deus e de pessoas que estão dispostas a levar esse amor, né? E eu fico muito feliz. Eu quero aqui mandar um beijo, sim. E olha para aquela câmera lá. Eu quero mandar um beijo para minha irmã Marcele, que me ajuda muito cuidando do meu tutu quando eu tô no hospital com a Teté. Sarinha também. E um beijo especial também aos meus pastores. Eles são Claudinei e Rogéria. Deus abençoe. Eles são, assim, vamos dizer, a base, sabe? A base de igreja, a base de família, a base de pessoas que levam Jesus Cristo, sabe? Cravado no peito. Amém. Glória a Deus. São pessoas que me abraçaram em todos esses processos difíceis, me levantaram quando eu caí, me deram forças, me incentivaram. Pessoas que são, vamos dizer assim, as pessoas que vigiam por mim espiritualmente, sabe? Sim. Tava vindo, ela vai, eu tô aqui orando. Amém. Então Glória eu quero a agradecer Deus. ao Senhor pela vida deles, eu os amo muito. E é isso. Amém. Assim nós encerramos o nosso episódio Petra Talk. Agradeço pela presença da Verdade, verdade. Nosso Ninguém meu tá primo, vendo, mas- é verdade. Aqui nos bastidores nós temos o Lucas e a Luciane, meus amados primos, e que fizeram essa conexão, inclusive Sim. coisa de Deus, instrumentos de Deus para isso. E a minha esposa amada Juliana, que tá sempre ali por trás das câmeras. Que alegria, mais uma vez, muito obrigado. Se você tá conosco até agora, ou se só chegou agora no final, se inscreve no canal, faça parte disso que Deus está fazendo na nossa vida, compartilha esse link, Deixa o compartilha like. essa história, vai seguir lá a Estezinha, a Úrsula, seja um instrumento também de bênção, assim como a gente espera que o que a gente está fazendo aqui seja sobre a sua vida. Deus abençoe a sua vida, a todos, fiquem com a paz do Senhor. Deus Tchau, tchau, abençoe. gente.